Abra sua Bíblia junto comigo. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, versículo 12 ao 16. Diz assim a palavra do Senhor. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, versículo 12 ao 16. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, mas sim o Espírito que provém de Deus, a fim de compreendermos as coisas que nos foram dadas gratuitamente por Deus, as quais também falamos, não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito Santo, comparando coisas espirituais com espirituais. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque para ele são loucura, e não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, enquanto ele por ninguém é discernido. Pois quem jamais conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Nós não somos desse mundo. Nós somos peregrinos e forasteiros. Nós somos peregrinos e forasteiros. O que é um peregrino? Alguém pode me dizer o que é um peregrino? O que é um peregrino? É um viajante. É uma pessoa que não tem parada fixa. Ele está indo numa direção e ele não para aqui. E o forasteiro, o que é forasteiro? Vamos dizer que nós estamos numa cidade e chegou uma pessoa estranha ali na cidade, ele é o quê? Ele é um forasteiro. E nós somos peregrinos e forasteiros nesse mundo. Guarde bem isso, amado. Você tem que entender, sair dessa noite entendendo que nós somos peregrinos e forasteiros neste mundo. Se nós somos peregrinos, nós estamos indo numa direção que ainda nós não chegamos, nós não temos morada fixa. Nós somos forasteiros nesse mundo. Nesse mundo nós somos estranhos para as pessoas. Nós estamos rumando para as mansões celestiais. Então diga para o teu amado: você é um peregrino. Não somos esses peregrinos que andam pela rua aí, pelas estradas afora aí, com um saco nas costas, sem destino. Nós somos filhos de Deus que estamos rumando para as mansões celestiais. E a pessoa que ele é um peregrino, ele é um forasteiro, nós vamos falar aqui, amado, você vai entender exatamente como que você deve viver nessa terra. Por isso, amado, quando nós lemos essa palavra que o apóstolo Paulo escreve aos Coríntios, falando o último versículo, dizendo: nós temos a mente de Cristo. Temos a mente de Cristo. O homem natural é aquele que ainda não conheceu Jesus, que não aceitou Jesus, ele não entende as coisas espirituais. As coisas espirituais se discernem pelo espiritual, mas o homem natural olha o espiritual, para ele é loucura. Para você entender, seria mais ou menos assim. Tem muitas pessoas, até mesmo dentro da igreja, ele vê uma manifestação do Espírito Santo, ele vê irmãos falando em línguas estranhas, ele vê pessoas até mesmo dizendo: eu não sou desse mundo. Ele não consegue entender, ele começa a dizer o seguinte: esse povo é doido, é louco, ele não entende, ele não tem discernimento espiritual. Mas a pessoa que é espiritual, ele entende exatamente o porquê que ele está nessa terra. Ele entende o porquê, qual é a motivação dele, qual é a esperança dele, aonde ele quer chegar, e entender que realmente ele é um peregrino e forasteiro nessa terra. Por isso, nessa noite nós queremos intitular essa palavra: Vivendo com a mente de Cristo. Vivendo com a mente de Cristo.
aqui você já começa a entender algo. Se eu sou peregrino e forasteiro nessa terra, eu devo viver com a mente de Cristo. Eu devo viver com a mente de Cristo. E se cada pessoa, amado, se você que aceitou Jesus, você que entendeu o plano da salvação, é lavado e remido, você tem a mente de Cristo. Diga para a pessoa que está ao seu lado, você tem a mente de Cristo. Agora, amado, se eu estou falando para você que cada um de nós temos a mente de Cristo, tem muitas pessoas que entenderam essa palavra, foi como um choque neles. Se eu tenho a mente de Cristo, como é que eu estou agindo dessa forma? Como é que eu estou pensando dessa forma? Será que realmente temos a mente de Cristo? Será que Cristo pensaria o que você já pensou nesse dia? Será que Cristo, Ele agiria da forma que você agiu nesse dia? Será que a tua mente é realmente a mente de Cristo? O peregrino está de passagem por essa terra. Amado, pode observar que a maioria das cidades existe um local, existe algo na cidade que chamamos de albergue noturno, exatamente para acolher esses peregrinos que passam para a cidade. Eles passam ali, dormem, tomam um banho e vão embora outro dia. Eles não têm uma morada fixa aqui. Eles estão de passagem por essa terra. Amados, se nós estamos de passagem nessa terra, por que muitas pessoas estão vivendo nessa terra como se nunca fosse sair dessa terra? Como que eu vou saber uma pessoa que vive, amado, vive com vontade de nunca sair dessa terra? Porque ele é apegado às coisas dessa terra. Ele é apegado às coisas materiais, ele é consumista, ele é materialista, ele está vivendo nessa terra, fazendo projeto nessa terra como se nunca fosse sair dessa terra. Ele tem projeto, milhares de projetos aqui nessa terra, mas não tem um projeto para o céu. Porque se eu sou peregrino, eu estou rumando para o lugar, para o país aonde eu quero viver para sempre, amado, eu não devo me apegar para onde eu estou passando. Eu estou de passagem? Como é que você tem vivido nessa terra? Como forasteiro, como pessoas que nunca vai sair dessa terra. Você entende porque muitas pessoas hoje começam a escutar algumas notícias, ele começa a ficar preocupado com alguma coisa e às vezes não consegue nem entender e fica com medo de algumas coisas que estão acontecendo, porque ele não tem certeza nem mesmo da sua salvação. Ele está apegado nessa terra. E começa a dizer, Jesus, dá mais um tempinho para mim, dá mais um tempinho, amado. Se você não está preparado neste momento para Jesus, não tem tempinho. Você é um forasteiro, você é um peregrino. O peregrino, ele caminha em direção a um país cujo coração almeja. O peregrino caminha em direção a um país cujo coração almeja. Quando você encontra algumas pessoas, você pode perguntar para ele tem um destino. Ele tem uma direção. Sim ou não? Os irmãos estão entendendo, amém? Os irmãos não estão dispersos não, né? Então, amém. Glória a Deus. Você pergunta para a pessoa diz assim, eu quero chegar em tal lugar. Pergunta para um peregrino desses da rua, na rodovia, fala, estou indo para Campo Grande. Agora, amado, você como cristão, como peregrino nessa terra, como forasteiro nessa terra, para onde você está indo? Eu estou indo em direção à minha bênção. Eu estou indo em direção à realização do meu sonho. Veja bem, ele pensa aqui na terra. É o contrário daquilo que Deus diz. Deus diz o seguinte, Deus diz assim, busque o teu sonho, busque a tua bênção. É isso que Deus diz? Deus diz assim, buscai o reino de Deus e e as demais. Vocês estão entendendo?
Você está entendendo porque Deuteronômio capítulo 28 diz assim: se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti todas essas bênçãos, te seguirão e te alcançarão. Vocês estão entendendo, amado? Nós devemos, amado, nós somos influenciados pelo meio onde nós estamos vivendo. Eu vou dizer o seguinte: nós somos influenciados por essas neo-igrejas que surgem dia após dia, nomes diferentes do outro, e com pessoas com programas de televisão, programas de rádio, revistas e jornais, que influencia o verdadeiro povo de Deus que quer rumar para a mansão celestial, para o verdadeiro povo de Deus que é peregrino e forasteiro nessa terra, que só se prega bênção, bênção, sonho, chave e não sei o que mais, e um monte de coisa. As pessoas estão focadas a essa terra, e nós devemos focar em Deus. O que o Salmo 139 diz logo no início? Senhor, tu me sondas e me conheces. A palavra nem chegou nos nossos lábios. O Senhor conhece? Então Ele conhece a tua bênção, a bênção que você quer, não tem? Sabe? Sabe o seu projeto, não sabe? Sabe tudo? Então por que você fica aí buscando e tapa, buscando? Deus é incompetente? Mas a boa parte é desse jeito. Você gasta energia e força naquilo que não necessitava gastar. É Deus que vai estar realizando. Você deve se esforçar em ser filho de Deus, estar preparado para a sua volta, buscar a justiça e o reino de Deus. As outras coisas vão ser acrescentadas. Ele não se apega a local. O forasteiro e peregrino não se apega a local. Você percebe o quanto nós somos apegados? Amado, se você perceber, existe hoje no nosso meio evangélico um punhado de idólatras. Idolatria, amado, não é somente aquela imagem de escultura que eles chamam de santo. Idolatria é tudo aquilo que eu coloco em primeiro lugar. As pessoas idolatrando família, filhos, esposa, esposo, bens materiais, carro, moto, bicicleta, seja o que for. Eles estão apegados a essas coisas, amado. E o peregrino, ele não se apega ao local. Ele não se apega ao local. Ele está arrumando para um lugar melhor. Você percebeu quanto que as pessoas se apegam? Se apegam a tudo. Nós falávamos esses dias, a possibilidade, às vezes, a Mariana pegar e ir embora para um outro lugar, falando: nós não criamos pardal. Pardal que anda em bando. Nós criamos águia. A águia anda uma, duas, você não vê a águia andando em bando. E a gente percebe as pessoas que se apegam tanto. Muitas vezes família tem que comprar quase uma quadra da casa. O pai, a avó, mora tudo aqui, o filho à direita, o filho à esquerda, não sei o que, quer estar tudo debaixo das asas. É possível isso, amado? Mas que quer. Você criou pardal ou criou águia? Você é pardal. Você está do lado de um pardal aí, águia? Você é a águia ou você é um pardal? Você já viu o pardal? Pardal anda sozinho, mano? Anda em bando. E gosta de uma cidade. E olha, é difícil você ver pardal no sítio, mas só gosta de cidade. Ele sabe que tudo é provisório. Escuta isso aqui. O peregrino e forasteiro, ele sabe que tudo é provisório.
Jesus tinha um túmulo comprado, mas por quê? Provisório. Era só por um determinado tempo. Tudo é provisório. Nós sabemos que aqui é provisório. As coisas que você tem é provisória. A nossa vida é provisória. Você sabe se vai amanhecer vivo amanhã? Não. Você pode deitar e não acordar mais. Tudo é provisório. Por que as pessoas se apegam tantas coisas, amado? Tudo é provisório. Ele carrega o mínimo de bagagem possível. O peregrino, por que ele vai carregar um monte de coisa, amado? Você percebe assim, esses dias atrás eu vi uma reportagem de um senhor andando de bicicleta. E já tinha saído lá do norte, que tinha recebido um milagre. E Deus havia chamado ele para levar a palavra para tudo que é lugar. E a repórter perguntando: o que você tem aí? Ele falou: eu tenho aqui uma chaleira para fazer um café, tenho isso aqui para me dormir à noite, tenho aqui para consertar a bicicleta, tenho aqui um radinho. Ele tinha o mínimo de bagagem possível. Agora, amados, os crentes de hoje têm tanta coisa que nem usa, nem sabe para que serve aquilo. Está lá. As mulheres me desculpam, mas parece que são centopeia, que só tem 2 pés, mas tem não sei quantos calçados. Para onde o lugar, que aonde nós vamos? Nós vamos levar alguma coisa, amado? Leva alguma coisa? Não? Não leva. Hoje em dia, até para sepultar a pessoa, nem de sapato não coloca, porque dá para dar para alguém, outro vai usar o sapato, não coloca, não. Não deixa nem aliança, não deixa nada. Se tiver dentro de ouro, tira o dentro de ouro ainda. Não leva nada. Não leva nada. Ele carrega o mínimo de bagagem possível para tornar o trajeto mais leve, amado, possível. Agora você percebeu quantas coisas, eu estou colocando de uma forma literal aqui, mas você precisa desapegar de tantas coisas que você carrega a tua mente, você carrega o teu coração, você anda tão cansado, tão carregado, que você vai entender exatamente por que Jesus disse o seguinte: vinde a mim todos vós que estão cansados e sobrecarregados, tomai de mim o meu jugo que é leve e é suave, e aprendei de mim que sou humilde. Você está entendendo o que é pouca bagagem? Estar o mínimo possível leve, amado. As pessoas hoje querem, o seu coração pertence a Jesus. Jesus não mora, o Espírito Santo não mora, Deus não mora de parede e meia com o pecado. Ele não habita em templos sujos, porque muitas vezes carrega de tantas coisas, amado. O patriarca Abraão é o modelo bíblico dessa imagem peregrina. Sai do meio da sua parentela. Saiu. O que você acha que Abraão levou? O mínimo possível. O que ia precisar? Uma panela, feijão. Faz isso, para o café, para a cama, para a coberta, chega. Vamos levar essa florzinha aqui? Não tem tempo para flor não, nós vamos plantar umas tamas para o caminho, não precisa levar jardim. Vamos levar, deixa eu levar, não tem que levar isso aí, chega. Nesses dias que nós estávamos de férias, nós ficamos num apartamento que ali tinha o mínimo possível. O mínimo possível. Que não precisava mais daquilo. Estava ali, um fogãozinho de 4 bocas.
Belezinha. Pequenininho, uma pia pequenininha, uma panela, tinha uma chaleira, tinha uma frigideira, tinha umas 2, 3 panelas. Ali o que você precisava, mais nada. Você já percebeu, mulher, que você tem panela que você nunca usou lá na tua casa? Tem um punhado de copo lá que está lá enfeitando, porque não usa. A hora da mudança, meu Deus do céu. É a mesma coisa espiritualmente, amado. Que se carrega demais. Ele deixou a sua terra, sua parentela, foi ao encontro da terra prometida. Abraão tinha o seu pai, tinha a sua família. Amados, eu vou dizer algo para vocês. E às vezes posso estar dizendo para a pessoa que está aqui dentro, que hoje o tempo já passou. Mas na tua maior força da tua juventude, o Senhor te chamou para fazer a obra missionária, para estar na frente. Poderia estar na frente de uma igreja, mas devido ao apego de coisas, de finanças, de família, você está aí parado. Quando chegar lá no reino, não questão de salvação, o Senhor vai mostrar para você, eu queria fazer isso com você. Mas o teu apego, você não foi peregrino nem forasteiro, ficou para trás. A obra não deixa de ser feita porque Deus levanta outro. Mas muitas pessoas se apegaram. Nesse momento eles ficaram mais na terra do que ser peregrino. Quem sabe acharam que já chegou o seu destino final. Tudo isso significa ser peregrino e forasteiro aqui dentro. Eu não estou dizendo para você, meu amado, sair, deixar tua casa e começar a andar como cigano, para lá e para cá. Não é isso. Tudo aqui, aqui e aqui. Peregrino e forasteiro aqui. Não sobrecarregar. Saber que você tem um alvo. Não se apegar. Pouca bagagem. Você entende por que o Senhor diz que a porta é estreita? A porta é estreita porque não pode passar bagagem. Imagine uma porta estreita, você começa a carregar. Não passa. Você tem que passar ali livre. Se vier com a mão erguida, não tem como. Desapega das coisas da terra. Diga para o teu companheiro, desapega das coisas da terra. Amado, nós somos muito apegados a essas coisas da terra. Muito apegados. Todos nós somos muito apegados a essas coisas da terra. Nós precisamos desapegar. Porque Deus sabe o que nós precisamos, amado. Quem sabe, amado, aquilo que você sonha, aquilo que o teu projeto, a tua bênção não chegou porque você ainda não desapegou. A hora que você desapegar disso, Deus, agora sim, agora você está perto de mim, deixa que eu vou realizar a tua vida, o teu projeto agora. Nós crentes somos cidadãos celestiais. Nós crentes somos cidadãos celestiais. Nós não somos deste mundo, somos cidadãos celestiais. Por isso não devemos nos conformar com esse mundo. Devemos viver o reino de Deus aqui nessa terra. O reino de Deus já é chegado. Devemos passar as provações com a mente de Cristo. Para pensar junto comigo. Todas as provações que nós passamos, se nós passássemos com a mente de Cristo, como é que nós passávamos? Você entende por que você tem que passar com a mente de Cristo? Você vai agir, você vai responder, você vai pensar totalmente diferente. Enquanto vivemos neste mundo, enfrentamos situações difíceis, muito difíceis. Se temos a mente de Cristo, devemos saber discernir entre o espiritual e o material. Devemos discernir o que é material e o que é espiritual.
Porque muitas das vezes, amados, nós somos muito mais carne do que espiritual. Se o reino de Deus, se o povo de Deus aqui na terra, o povo que se diz crente em Jesus Cristo, desapegasse das coisas terrestres, das coisas terrenas, eu quero dizer para você que a obra missionária avançava muito mais. Porque nós desapegava das coisas. Aquele valor que nós poderíamos investir, nós investimos em coisa terrena, em bagagem, não no reino do Senhor. E nós temos visto que quando nós investimos na obra missionária, o Senhor abre a janela dos céus e derrama bênçãos sem medida sobre as nossas vidas. Devemos ter um olhar além das circunstâncias. Seria isso aqui, amado. A luta está aqui na minha frente. As tribulações, as angústias, as dificuldades, os dardos inflamados do maligno. E muitas pessoas, eles enfrentam essas dificuldades, sofrem e angústia, insônia e tantas coisas, porque ele está olhando para seus problemas, para suas lutas. Mas se eu tenho a mente de Cristo, eu não olho, eu olho na frente da luta. Eu olho como Moisés, que deixou de ser chamado filho de Faraó, ele deixou de ser o próximo Faraó, ele deixou o reino de materiais do Egito, e diz a palavra do Senhor na carta aos Hebreus, capítulo 11, verso 27, pela fé deixou o Egito e não temendo a ira do rei, porque ficou firme com aquele que vê, aquele que é invisível. Ele está olhando à distância, lá na frente. Essas pessoas vão passando pela prova, vão dando glória a Deus, porque eles não focam no problema, eles não valorizam o problema, eles não valorizam as dificuldades, porque o Deus que eles servem é maior do que todas as dificuldades. Você entende por que você muitas vezes fica sofrendo? Ela está na tua frente, não quer que você passe. Agora eu levanto a cabeça, porque o teu tamanho, como servo de Deus, fica acima. É como uma pessoa, amado, está no meio de um monte de gente assim, e pequeno assim que nem eu, e daí surge um Rafael com 1,93 m, ele só está aqui, ó, por cima de boa. Olha o Zaqueu teve que trepar na árvore para ver Jesus, porque ele era pequeno. Agora as pessoas grandes estavam aqui, ó, estão olhando. É dessa forma. Você não é pequeno espiritual, você é grande, você tem condições de enxergar acima dos problemas, mas você muitas das vezes é como aquela mulher que tinha uma enfermidade encurvada, começa a olhar para a terra, e quando você olha para a terra, não consegue passar, porque você vai para aqui, o teu problema vai para cá, se você vai para cá, o problema, a dificuldade vai para cá. Mas se você, eu te convido nessa noite a levantar a sua cabeça acima dos problemas, e você verá o invisível que é a tua vitória. Você verá aquele que tem poder nos céus e na terra, que é Jesus, Senhor da tua vida, vencedor de todas as coisas. Você entende isso? Está entendendo por que você fica aí batinando na frente da luta? Moisés, ele via o invisível. Deus cuida de nós se vivermos uma vida como peregrinos e forasteiros no nosso coração. Deus nos convida nessa noite a viver como forasteiros e peregrinos aqui dentro e aqui dentro. Se você tiver essa atitude, a tua vida vai ser diferente. Sentimos saudade da terra que ainda não conhecemos. Sentimos saudade da terra que não conhecemos. Devemos viver sabiamente com a mente de Cristo. Você entende porque o compositor daquele hino que diz: que saudosa lembrança que eu tenho de ti, ó Sião? Vocês estão entendendo? O outro: sou forasteiro na terra, em terra estranha estou. Nós temos nossa casa, temos nosso lar. Tem pessoas que vivem toda a vida dentro de uma cidade, naquele local onde nasceu, vai viver, vai morrer. Não é isso que Deus quer que você abandone, mas que você seja peregrino e forasteiro aqui dentro e aqui dentro.
Se você viver dessa forma, você vai desfrutar o melhor de Deus e vai chegar às mansões celestiais. Amém?